aí pessoal, como é que vocês vão? Tudo bem? Boa noite a todos, quem estiver vendo de dia, bom dia. Bom, a gente estava conversando, né, o último papo aí que eu comecei com vocês falando sobre o colecionismo, mais ou menos como que isso começou na minha vida, e o que eu entendo sobre as questões de colecionismo, sobre action figures, sobre games e qualquer coisa. O importante é a gente trazer isso aí para a gente debater e trocar uma ideia sadia. E aí eu falando sobre as tartarugas ninja e a questão da linha de brinquedo e o desenho, me veio isso e eu fui pesquisar, né? Me veio essa dúvida, coisas que na verdade eu já sabia, mas que tinha tempo assim, pela espontaneidade do assunto, muito tempo que eu não pesquisava sobre isso de fato. E de fato o que aconteceu? A linha de brinquedo das tartarugas ninjas, elas foram uma linha de brinquedo lançada anteriormente ao desenho. Assim como a maior parte dos outros brinquedos famosos dos anos 80 e 90. O primeiro deles, o He-Man. Eu trouxe até alguns bonecos aqui para a gente dar uma olhada nessa evolução que teve, né? Que tiveram todos esses ao longo desses anos. Esse aqui, ó, é um He-Man da série Cartoon, que é uma série da própria Mattel. A Mattel, gente, é a fábrica que é a dona dos direitos, né? Do He-Man, Masters of Universe, She-Ra, enfim. Então, a Mattel, assim como a gente começou a falar, ela criou um desenho para vender os seus próprios brinquedos, devido ao sucesso da Barbie. A Mattel viu que as crianças, as meninas, brincavam muito de Barbies, meninas, porque era o que acontecia naquela época, não que eu estou sendo aqui de nenhuma forma sexista, mas era o que acontecia. As meninas fizeram muito sucesso com a boneca da Barbie e elas tinham uma linha de brinquedos lá para lançar e não sabiam como não tinha essa saída com os meninos. Tinha até uma questão de falar o nome boneca, não podia falar boneco. Até um pouco porque que lançou no Brasil a questão de action figure depois, isso aí a gente troca uma ideia depois. Mas enfim, as tartarugas ninjas não diferentes da Mattel, tempos depois, né, um tempo depois, onde já tinha o desenho do He-Man, já tinha o sucesso dos bonecos do He-Man, surgiu as tartarugas ninjas, elas já tinham lançado no quadrinho, coisa que eu posso trazer até depois aqui pra gente dar uma olhada. Tem uns quadrinhos, uma editora brasileira muito legal, é a Nankin, relançou a coleção toda das tartarugas ninjas preto e branco e colorida. Então tem uns desenhos lá que os caras faziam quando moravam numa dispensa lá no Brooklyn, em Nova York, passando fome, e a única coisa que ele sabia era desenhar. Ele ficou desenhando e ele juntou com esse cara depois. São os dois criadores da Tartaruga Ninja. Mais um assunto para a gente falar também depois. É uma história muito interessante. Juntou um meio hippie perdido de Nova York com um cara meio gênio, desperdiçado de física e tal, que também era pirado com cultura pop, Star Wars. Aí eu acho que eles se identificaram nessa linha. Mas vamos voltar aqui à questão dos bonecos, as lojas de os brinquedos, os desenhos, essa relação, né? Que até pega a gente até hoje, né? Eu sou um produto disso, né? Eu estava no meio onde eu assistia o desenho, me dava vontade de ser o He-Man ou brincar com o He-Man. Hoje, se não, já tinha visto os meus primos brincando e indo na casa de outras pessoas que colecionavam uma quantidade de bonecos e ficar louco, eu quero. Até hoje, o que a gente admira isso como uma obra de arte, né? Chega a ser um colecionismo, algo de adulto, algo voltado para já uma arte, uma peça de arte, porque é uma peça de arte. Vai me desculpar quem não gostar, mas é uma peça de arte. Isso aqui tem muita coisa envolvida, muitos anos, né, sendo desenvolvidas as articulações. Igual muita gente fala, poxa, mas hoje a gente tem as impressoras 3D. Cara, mas para você fazer isso aqui numa impressora 3D, por mais que a sua impressora 3D, ele vai me desculpar, custe, sei lá, $10 mil, você não vai conseguir fazer o que a Mattel faz há mais de 50 anos. Então eu acho difícil, mas assim, vamos lá.
Sabendo da Tartaruga Ninja, sabendo que ela foi lançada, claro que para vender desenho, tem uma grande peculiaridade, porque elas foram bem, meio renegadas, assim, principalmente em empresa. A Mattel nunca ia lançar uma Tartaruga Ninja, às vezes ela já tinha a linha dela, né, de desenho, de brinquedo, e por outro lado pensar o seguinte, o que vendia naquela época era Conan, era o Bárbaro, já tinha esgotado a questão de cowboy, faroeste, isso já tinha ficado pro passado, dos anos 70. Anos 80 veio uma questão meio guerreiro misturado com tecnologia, que já foi virando tecnologia no final dos anos 80 para 90. Que aí veio já muito de Star Wars, que é uma mistura, se você for olhar, de cowboy com o tecnológico, né? Com guerra espacial e etc. E o He-Man ainda a pegada do Conan, a pegada de que eles queriam lançar o Conan. O ideal da Mattel era lançar um brinquedo que seria o Conan, não era o He-Man. Quando eles não conseguiram comprar os direitos ou tiveram problemas, isso aí também a gente pode trazer em outra discussão, que eles lançaram o próprio Conan, que foi o He-Man. E aí a gente vai para as Tartarugas Ninjas, que foi um pouco diferente disso aqui, porque eles eram renegados, as histórias em quadrinhos deram muito certo, né? Era uma história violenta, uma história de arte marcial que tinha sangue, as revistas têm sangue mesmo e tal. E aí vieram, a Nickelodeon viu isso e falou, caramba, isso aqui é louco, é uma cara da Nickelodeon, e é uma cara meio da Nickelodeon. Nickelodeon não era uma produtora de desenho Hanna-Barbera, nem muito menos uma Disney. Ela tinha umas coisas peculiares, ela olhou aquilo e falou, isso aqui tem uma chance de ter uma boa rentabilidade. O que a gente tem que saber, gente, é isso, né? Quando a gente pensa em brinquedo, quando a gente pensa em indústria pop, né? Esse mundo todo pop, sendo videogame, qualquer coisa, música, tudo é voltado comercialmente, tudo é voltado para faturar, tudo é voltado, tem alguém por trás colocando uma grana e quer investir X para ter 10, 100, 1 milhão de X de retorno. Foi o caso das Tartarugas Ninjas, né? Elas renderam bilhões, elas ficaram em terceiro lugar de vendas com essa linha de venda, com essa linha aqui, que é a original. Ela é do anos... Essa é de 88, eu não sei se vai dar pra ver. Mas ela deixa eu ver se o foco vai conseguir pegar. Eu tô melhorando meus equipamentos, gente, então eu peço para vocês uma compreensão. Eu acho que não vai dar para pegar, não. Essa é de 88, é a original, que foi a indústria louca. Eu vou indo e voltando, tá? Essa é a indústria louca que topou fazer as Tartarugas Ninja. Elas viram a questão depois que o desenho, eu estava lá na Nickelodeon ainda, a Nickelodeon lançou o desenho, né, sem saber muito bem o que ia acontecer, e aí eles já estavam atrás de uma empresa para produzir os brinquedos, né. E aí o que aconteceu? A Mattel já virou o rosto de cara, óbvio, ela tinha outra questão, outro direcionamento. A Hasbro já tinha o G.I. Joe, que são os comandos em ação, não sei se vocês sabem, mas é G.I. Joe que chama nos Estados Unidos. A linha original é G.I. Joe. Comandos em Ação foi a Estrela que comprou a licença, e é outro assunto que a gente pode fazer. A Estrela comprou a licença e usou o nome de Comandos em Ação, porque o menino não ia conseguir falar G.I. Joe. Primeiro que é G.I. Joe. Ninguém ia conseguir ler isso aí e falar ao pé da letra. Então, assim, eu não lembro de ninguém falando de G.I. Joe. Se vocês tiveram amigos aí, se você estudou na escola americana ou se você morou nos Estados Unidos, tudo bem. Mas G.I. Joe eu fui saber só depois, agora de adolescente, se bobear, que eu fui ver que a linha chamava G.I. Joe e que era da Hasbro, a mesma do Transformers, que são linhas de brinquedo também que venderam muito, e venderam muito mais que a gente imagina, mas assim, a Tartaruga Ninja chegou em terceiro lugar, um brinquedo renegado que saiu do nada, de uns caras meio doidos, que desenharam, fez uma revista em quadrinho que foi um estouro, mas assim, ainda era muito nichado, e aí o negócio virou um desenho animado que foi ao ar no Brasil pelo menos todas as manhãs, deixou a criançada louca, e no mundo inteiro e surgiu a febre Tartaruga Ninja. A Mattel tomou um susto, a Hasbro tomou um susto.
E eles foram por uma empresa também que fazia até então brinquedo de criancinha, brinquedo de neném, que foi a Playmates. E hoje é a febre, tá? Esse aqui, por exemplo, todos esses aqui são raros, tá? É o Michelangelo, você vê que ele tá sem cinto, é porque eu tô atrás do cinto. Quem tiver um cinto para me vender, eu quero um cinto com um Mzinho original do Michelangelo, da série da Tartaruga Ninja Playmates dos anos 80. Ó. Ele vem, essa pizza também não é dele, nada disso é dele. Aí aqui, ó, esse aqui, ele é Playmates. E aí eu tenho 3 gerações aqui diferentes pra gente dar uma olhada. Esse aqui eu vou mostrar primeiro o da Mattel, aí que vai, aí que tá. Olha que engraçado. Hoje, como as coisas, como se fosse assim, depois que os lutadores já se enfrentaram, já aposentaram, aí eles fizeram uma brincadeira, né? Aqui, ó. Então essa é uma Tartaruga Ninja que é feita pela própria Mattel, num crossover feito pela primeira vez com o He-Man. Então você vê que a Mattel cedeu até a guarda, ó, fez um brinquedo bem legal, né? Uma peça muito bacana. Pode chamar de brinquedo, para mim é brinquedo, mas eu tenho um respeito pela escultura, pela pintura. Você vê que não tem falha, são máquinas que fazem, mas que fazem de uma forma que se você fizer na mão fica pior. Então esse é um Leonardo da coleção, isso aqui eu acho que é a coleção de 2 anos atrás, um ano no máximo, 2 ou 1 ano no máximo, que é esse crossover, que é Turtles of Grayskull, que são as tartarugas de Grayskull, né? Fazendo uma brincadeira com o Masters of the Universe. E aí a gente tem, então, ó, eu mostrei então olha a diferença de tamanho, só pra gente ter uma ideia, ó, né? São peças bem maiores, ó. São peças que estão entre a altura do He-Man mesmo, se a gente for olhar, ó, elas são a escala da Mattel, né? Então aqui, ó, é uma peça que está na mesma proporção do He-Man. E você vê que o corpo dela também, ó, todos são os músculos tudo acentuado, né? Bombada mesmo, olha o tamanho do braço. É bem um corpo da Mattel, do He-Man, né? Só que com os traços originais de tartaruga, cabeça. Eu achei a Head Sculpt, né? Que é essa escultura da cabeça, muito bem feita e etc. E aí a gente vem com essa que eu acho que é a mais fiel ao desenho, mais fantástica, que foi a que eu citei no vídeo anterior, que é a tartaruga da NECA. Da NECA, gente, não é sacanagem não. NECA é a empresa mesmo, é uma empresa de São Francisco, os caras são muito legal, muito porra louco, assim, muito porra louco no bom sentido. Os caras muito legal, parece que eles têm a essência mesmo das tartarugas ninja, dos caras, dos criadores, sabe? Aqueles nerd americanos bem doido. E aqui, ó, essa é a mais fiel ao desenho. Quem assistiu o desenho aí vai ficar louco, porque se não viu isso aqui ainda, ó, você vê que ela é toda igualzinho o desenho mesmo, até as expressões do rosto, o garfinho, ó, como que ele é bem cartunesco mesmo, né? Ó, eu fiquei louco com essa tartaruga aqui, quando eu vi, foi uma das primeiras que eu quis comprar. Eu não tenho todas ainda porque ela é cara, tá? Essa é bem cara. A de Grayskull não é, da Mattel é um preço bem acessível. Agora, quando a gente entra já em Playmates, né, antigas, aí não tem limite, você vai achar aí até de $10 mil no eBay, tem cara louco pra tudo, dentro da caixa ainda dos anos 80, tem um tanto de coisa. Eu não piro muito nisso não, mas respeito quem pira. Eu tô aqui mesmo pela admiração, pela história que isso aqui traz. Um bonequinho desse, quando eu olho pra ele, ele já me traz uma sensação toda daquela época, então eu acho que é algo que vocês também sentem, comentem aí comigo. Vocês sentem isso também quando vocês olham para alguma coisa assim? Igual outro dia eu olhei, eu vou tentar trazer aqui uma caneta, eu vi aqui num vídeo, uma caneta daquela de cheirinho. Você passava, quem é velhão como eu vai saber. Você passava a caneta, ela tinha um cheirinho, cara. Eu vi a menina passando ali, eu voltei lá na década de 80. Porque todo mundo na minha escola usava essa caneta de cheirinho, ela era até enjoativo o cheiro. Todo mundo usava. Tinha azul, amarelo, rosa, roxo, enfim. E aí eu trouxe para vocês hoje também, então, sabendo da história da Tartaruga Ninja, só para finalizar, né, um ponto interessante da Tartaruga Ninja é que ela alcançou o 3º lugar de vendas, né, vendendo bilhões
de dólares em tartarugas ninjas nos Estados Unidos, só essa pesquisa, fora no mundo, né? E no Brasil também era caro pra caramba, os pais e a mãe odiavam dar tartaruga ninja, né? Tartaruga e ninja? Como é que uma tartaruga pode ser ninja? Eu lembro do meu pai falando isso. Não, eu vou te dar o comando em ação, tartaruga ninja é exagero. Teve isso. Então eu sempre tive um problema com tartarugas ninjas na questão de tentar colecionar ou ter mais peças. Mas eu lembro que eu cheguei a ter, dessa coleção aqui, eu cheguei a ter o Donatello, o Leonardo, um jacaré, que eu vou depois mostrar para vocês em outros vídeos. Não é um jacaré, ele é uma salamandra, que ele andava de skate e tal. Cheguei a ter, tinha um cheirinho gostoso pra caramba, eu lembro desse cheiro até hoje. Inclusive eu tô tentando negociar no eBay com o cara para ver se eu consigo a embalagem, né? Então assim, vocês imaginam que é uma coisa um pouco complicada, mas tem a peça fechada na embalagem para eu abrir e ver se vai ter o cheiro do... É sem brincadeira, é a nostalgia. Tá vendo? Como que o colecionismo pode ser para cada pessoa de uma forma. Para mim é impactante o cheiro, eu lembro a memória exatamente naquela época. O visual, o cheiro, né, remete a gente a uma sensação. E as tartarugas ninjas, só para finalizar a questão da história do brinquedo, ela fez um grande sucesso inusitado, primeiro no quadrinho, depois foi lançada a rede de desenho, e aí foi lançado os brinquedos pensando em vender. Isso para você ver que a indústria, toda a forma dela de monetizar já era pensando na venda de merchandising, né? Que a merchandising pode ser brinquedo, camisa, caneca, tudo que tinha Tartaruga Ninja, carteira. Eu tinha a carteira da Tartaruga Ninja que era super famosa também, não sei onde foi parar. Então isso é interessante da gente saber, né? As histórias por trás desses brinquedos que hoje eram brinquedos, hoje viraram mesmo peças de colecionador, né? Já se desenvolveram um tanto, igual eu trouxe aqui para vocês. E aí, só para a gente finalizar, eu vou mostrar algumas das peças como que foi também a evolução do He-Man, né? Que é um dos mais importantes aí, mais antigo que a Tartaruga Ninja. Aqui a gente tem o He-Man dessa série Cartoon. Ele tá num Gato Guerreiro que não é da mesma série dele, eu acho que nem foi lançado ainda Gato Guerreiro da Mattel original, né, oficial. Tem da Super Seven, que é uma outra marca que também de São Francisco, depois a gente comenta sobre isso, que refaz Thundercats, refaz uma série de personagens, até da própria Hasbro. Ela faz G.I. Joe, ela faz em escalas diferentes, ela faz G.I. Joes maiores do que os da Mattel. Geralmente G.I. Joe é menorzinho, quem conhece Comandos em Ação, ele é menor, né? A escala deles agora é maior, eles estão fazendo, da Hasbro não, da Super Seven. Eles fazem eles como se fossem figuras da Marvel Legends, por exemplo. Então aqui, ó, a gente tem o He-Man da série Cartoon, vou tentar colocar ele em pé aqui, vou botar um do lado do outro aqui, ó. Aí aqui a gente tem um He-Man, que é aquele com cara de tia, que o pessoal fala, que realmente ele tem cara de tia, que é o que tinha a Red Sculpt mais antiga, né? Aqui, ó. Era o brinquedo que todo mundo tinha nos anos 80 mesmo, ele tinha esse cabelo. No Brasil era esse que a Estrela licenciava, que tinha esse cabelinho de tia. Tá muito ruim ali a câmera. Esse. E aqui eu trouxe um mentor que é dos anos 80 de verdade. Aqui, ó. Então esse aqui, ó. Todo mundo deve... Se você tem muito tempo que você não vê bonequinho, cara, isso aqui vai te remeter, ó. Porque se olhando para um boneco desse, eu acho que a infância volta na hora, não volta? Olha para você ver. Esse capacete com os detalhes amarelos, esse bigodinho que ele tinha de trocador de ônibus, mas assim, tudo que você vê aqui, ó, era diferente no desenho, era mais parecido. Essa série Cartoon aqui, ó, ela é muito mais parecida e fiel ao desenho do que as figuras que foram lançadas na época. Isso porque do He-Man já foi um pouco diferente. Eles lançaram a linha antes de lançar o desenho. O desenho foi meio um desespero para tentar vender os brinquedos. Então tem essa diferença. Eles não tinham desenho ainda, já tinham o brinquedo. Fizeram o desenho depois, foi descasado.
Mas bombou, a gente queria saber, você viu o desenho, queria brincar com qualquer brinquedo que fosse do He-Man, ainda mais oficial, a gente tava doido. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, deixa as suas... Eu quero saber as histórias de outras pessoas, não adianta eu ficar falando sozinho. Então tragam aí pra mim histórias pra gente trocar ideia, debater, façam pedidos aí. Tem muitas histórias para serem contadas e eu tô aqui para trocar essas histórias com vocês. Grande abraço. Fala galera, bem-vindos ao Galactus Father, o lugar onde a paixão por action figures vai além da prateleira. Se você curte X-Men, TMNT, Marvel Legends, McFarlane Toys e todas essas lendas da cultura pop, chegou no canal certo. Aqui tem review sincero, unboxing daquele jeito e, claro, muita zoeira de colecionador para colecionador. Então bora entrar nessa vibe, porque cada figura aqui tem uma história e a gente vai descobrir tudo junto. Galactus Father é diversão, nostalgia e coleção no mesmo pacote. Good Robot.